boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, graça e paz, amém? Amigos visitantes, todos vocês que estão aqui com a gente presencialmente, mas você também que nos acompanha pela internet, graças a Deus. Amados, hoje vamos falar um pouquinho mais sobre a graça de Deus, e eu convido você para abrir sua Bíblia no Novo Testamento, na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, segunda aos Coríntios, capítulo de número 12, vamos ler no verso 9. Não nos esqueçamos, tanto você que está me vendo e me ouvindo pela internet, você que é membro desta casa, membro professo, e vocês que estão também presencialmente, não nos esqueçamos que no próximo sábado nós temos a nossa Assembleia Ordinária da Igreja, que é aquela reunião anual que o Conselho faz com todos os membros para prestação de contas. Então, há uma convocação a respeito e vamos prestar contas do ano de 2020, bem como nomear uma comissão para examinar toda a movimentação financeira e também apresentar o relatório financeiro atual. Então, o nosso tema para sábado é prestação de contas, somente esta pauta. É uma reunião que fazemos anualmente, isso já desde quando a igreja é a igreja, e nós já fazemos isso. E você precisa, então, responder à consulta que foi feita hoje já, pela Secretaria da Igreja, para que você possa optar o horário. Nós vamos disponibilizar 2 horários, para que evitamos aí aglomeração e manter aí o distanciamento social. Então, há 2 turnos. Primeiro turno, primeiro período, iniciando às 17h30 até às 18h15. Depois, o segundo período, segundo horário, de 18h15 até às 19h. Se você veio em um período, não precisa ficar para o outro. Acabou 18h15, você já vai embora. E você que vai vir às 18h15, não precisa vir do primeiro, venha só no horário determinado. Vamos fazer as duas apresentações iguais, não há nenhuma alteração, e vamos desenvolver aí o protocolo da pauta sem prejuízo algum, tá certo? Então, é uma obrigatoriedade como membro da igreja. Você, quando fez sua profissão de fé ou seu batismo, você sabe que isso é um dever como membro da igreja, participarmos das assembleias. E graças a Deus, somos uma igreja transparente, uma igreja que presta contas de tudo aquilo que recebemos da parte da fidelidade dos seus membros, através dos dízimos e ofertas. Muito bem. Nós vamos ver aqui neste texto, 2 Coríntios 12, 9, vamos ler. Paulo dizendo o que ele ouviu de Deus, de Jesus. Então, mas Jesus me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo volta a narrativa dizendo: portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Vamos acompanhar a leitura desse mesmo texto em uma outra tradução para você perceber a riqueza de detalhes e as diferenças de traduções. E cada vez ele me disse: a minha graça é tudo
de que você precisa, pois o meu poder se revela melhor nos fracos. Agora sinto-me feliz em me gloriar em minhas fraquezas. Estou feliz em ser uma demonstração viva do poder de Cristo. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Obrigado, Senhor, por este culto, por este público e por todos os interessados que aqui estão, que aqui vieram, e aqueles também que, mesmo das suas casas, estão acompanhando o culto. Obrigado, porque podemos perceber que a Tua graça é tudo de que nós precisamos. Obrigado porque ela nos basta, porque ela é suficiente para nós. Revela o poder do Teu Espírito Santo, a clareza, na riqueza de detalhes, na essência desta mensagem, que seja Cristo. E Ele, Cristo, cresça e eu, pastor Douglas, diminua. Peço-te isto para a glória de Deus, o Pai. Amém. Amém. Amados, então a graça, domingo nós falamos um pouco sobre a graça, vimos no culto da noite pelo menos 3 apontamentos ou 3 razões por que a graça, ou para que a graça nos basta. Há uma objetividade, então ela é a mais do que o porquê. E se você não assistiu esta mensagem, assista e participe da célula na quinta-feira. Então, conforme anunciado, eu gostaria de compartilhar um pouquinho mais, ir um pouco mais além, hoje com vocês, apresentando mais uma razão para que a graça nos basta e por que ela é suficiente para nós. Como você viu na outra tradução, Jesus dizendo para Paulo: a minha graça é tudo o que você precisa. E Paulo estava queixando-se, ou reportando-se, ou melhor, reportando-se a Jesus em oração, por conta de um espinho que ele tinha na carne. E aí ele ouviu do Senhor Jesus esta frase: Paulo, a minha graça te basta. A minha graça é suficiente para você, ou ela é tudo o que você precisa. Relembrando que a graça de Deus, ela está por toda a Bíblia. No Antigo Testamento, o Renato vai projetar para mim, por favor, Gênesis 6:8. Depois Provérbios 1:9. Mas Gênesis 6:8, por exemplo, dentre vários textos do Antigo Testamento, nós temos, vamos pincelar esses dois. A graça no Antigo Testamento significa literalmente favor, especialmente na frase achar graça ou mostrar benevolência. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Em outra tradução diz que Noé achou graça diante de Deus, achou o favor, encontrou o favor. E olha que coisa interessantíssima, que no mesmo texto de Provérbios, em um texto de Provérbios, há uma referência ali, eu já comentei com vocês, de que o homem que encontra uma esposa, o homem que acha uma esposa, ele alcança a benevolência do Senhor. Encontra o favor de Deus. Encontra a graça do Senhor. Pena que eu estava dizendo ontem para um amigo pastor, que pena que muitos homens machões, e aqueles que até se dizem cristãos, não reconhecem o valor que uma esposa tem. Ou às vezes só reconhecem quando a perdem. E a benevolência, isso é tão forte que a benevolência do Senhor, o favor do Senhor, ele está relacionado quando você encontra uma esposa. Para mostrar exatamente o valor que uma mulher tem na vida de um homem. Então pense muito bem antes de você fazer qualquer outra coisa. Então Noé achou graça diante de Deus, achou este favor, esta benevolência. Já em Provérbios 1:9,
um outro texto que a gente vai pincelar aqui, falando também de graça, eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Em outra tradução também revela-se ali essa ideia da analogia, no sentido daquele que encontrou a graça, encontrou esse favor, encontrou essa benevolência, encontrou esse adorno para a sua cabeça ou para o seu pescoço. Só para você ter uma base, que no Novo Testamento significa, a graça de Deus significa aquele favor, já é algo mais específico. Aquele favor que o ser humano não merece, conforme eu comentei com vocês no domingo. O ser humano não merece, mas Deus livremente concede por conta do seu amor. E a partir do Novo Testamento, ou a partir desta concepção de graça, no Novo Testamento, que veio exatamente indicar o favor divino, que é gratuitamente oferecido, porque Cristo literalmente pagou pelos nossos pecados. Isto é graça, mas por amor a nós, revelou-se em graça. Com base, então, nesta missão de Cristo, que foi recebida através da confiança humana na sua palavra. Então, observar também que o termo graça, no Novo Testamento, ele pode sofrer variações em seus significados, mas nunca em sua essência. Isto por conta de cada contexto que a Bíblia, a Sagrada Escritura, foi escrita. Isso é importante saber porque em 2 Coríntios nós vamos exemplificar uma dessas variações de sentidos ou de significados, mas nunca perdendo a essência. Eu estava pensando nesse tema que me chama muita atenção, que foi um tema que eu desenvolvi no seminário, último ano de seminário, como exegese bíblica, e também sermão de prova para a minha licenciatura. Então é um texto que me chama muita atenção, o tema, a doutrina da graça, uma doutrina que me chama muita atenção, gosto muito desse tema, que está dentro do capítulo da teologia chamado de soterologia, que refere-se à doutrina da salvação, e a graça de Deus realmente é algo tremendo. E eu quero destacar para você essa graça de Deus, este favor imerecido de Deus para com cada um de nós, mas essa graça que fortalece, essa graça fortalecedora de Cristo, diante das dificuldades que nós passamos, diante das lutas que nós enfrentamos, diante das provações que nos são apresentadas e às vezes até privações. Trazer a essência desta palavra, o entendimento dessa graça de Deus em ação na vida do homem. Já na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, verso 9, o termo grego usado aqui para graça é charis ou caris. Daí se surgiu a palavra carisma, que também é traduzida como amor. Não, só que o charis ou caris aqui não tem o mesmo sentido que em outras partes. Ou seja, o favor de Deus. Mas quando Paulo ouve isso de Jesus, graça que nesse momento trata-se da especial manifestação da presença divina. É mais, não sei se vocês estão entendendo, mas é mais do que um favor imerecido, é uma especial manifestação da presença de Deus na vida de Paulo, no momento que ele estava passando uma situação difícil. Mais que isso, graça aqui aos Coríntios refere-se ao auxílio do Espírito Santo que nos vem do favor imerecido
de Deus. Olha que profundo isso. É o auxílio do Espírito Santo que nos vem por conta deste favor imerecido de Deus. Graça esta que deve, conforme nós lemos, ser suficiente para nós. Como eu digo aqui em outra tradução, diz, a graça é tudo o que precisamos, ou ela é suficiente para nós, porque é um apoio seguro e sempre nos guarda de fracassarmos. Como sabemos, o apóstolo Paulo sofreu aí uma série de dificuldades. Se você tiver curiosidade, depois leia em sua casa, no capítulo 11, verso 25 até 28, Paulo alista ali uma série de dificuldades que ele teve no seu ministério, certos momentos de crises, fraquezas, desilusões, foi desacreditado pelos seus próprios parceiros, enfim. Além disso, dentre isso, destaco também que uns diziam que Paulo não tinha autoridade espiritual, como apóstolo, para resolver os problemas da igreja. Mas nesta segunda epístola, o apóstolo Paulo reage com firmeza, como o verdadeiro pastor que era, como um verdadeiro servo de Deus, com humildade, mas com autoridade, que foi dada por Cristo. E ele sempre escreveu, ou fez uma referência à sua pessoa, Paulo, apóstolo, servo de Cristo. Mas aqui ele reage com firmeza. Ele defende a sua autoridade apostólica como um verdadeiro servo de Cristo. Contudo, o que me chamou a atenção foi aquilo que mais preocupava a vida de Paulo, que muitas vezes, mesmo estando preso, na maioria das vezes, mesmo estando preso, açoitado, sofrendo açoites, se preocupava em escrever cartas para edificar a vida da igreja, para ensinar a vida da igreja, se preocupando com os outros, ao invés de preocupar-se com si mesmo. Isso que me chama a atenção. E duas coisas que preocupava Paulo era o bem-estar das suas comunidades. Preocupava-se também com a solidariedade para com os fiéis mais fracos, que estavam expostos à tentação de perder a fé e o sofrimento pela queda do irmão, causada pelos maus exemplos de pessoas irresponsáveis dentro da igreja, das igrejas. Isso era o que preocupava Paulo. Imagine você, só para você ter uma ideia como que Paulo se movimentava apostolicamente. Mas independente de tudo isso, meus irmãos, é que o apóstolo Paulo passava, ele não se esquecia de uma coisa muito importante, que ele tinha ouvido do próprio Senhor Jesus Cristo. Verso 9, exatamente isso, que a graça de Deus lhe bastava, e que o poder de Deus se aperfeiçoa nessas fraquezas. Se aperfeiçoa aqui significa dá forças, fortalece, impulsiona, empodera, acompanha, enfim. Esse poder é esse poder para fortalecer, você está entendendo? Aquele poder que socorre as pessoas em suas necessidades, que as levantam quando fracassam e que as reanimam quando desfalecem. Esse é o poder de Jesus Cristo, revelado na prática através da graça de Deus na vida de Paulo, neste momento da vida dele. Socorre as pessoas nas suas necessidades. Levantam-as quando elas estão caídas ou se sentem fracassadas. E reanimam quando elas desfalecem. Talvez eu estou falando aqui e o Espírito Santo está confirmando aí com você. E aí você pode ter uma interpretação no seguinte sentido: ah, então aquela vez que eu passei por aquela situação, quem me ajudou foi o Espírito Santo? Com certeza. Quem me socorreu foi o Senhor, através dessa graça fortalecedora? Exatamente.
Quando Paulo estava fraco, e era o caso aqui, ou estava se sentindo fraco, aí que ele se tornava forte. Ou seja, era a graça de Deus que o fortalecia e o fazia prosseguir rumo ao alvo. Então, quando você observar uma pessoa que está caída, uma pessoa que está passando por um momento difícil na sua vida, uma situação, ou enfrentando um tempo difícil, e você perceber que esta pessoa está, apesar de tudo, continua caminhando com Jesus, prosseguindo para o alvo, você pode responder: é a graça de Deus que o fortalece. Porque sem a graça de Jesus nós não somos nada. Sem a graça de Deus nós não temos nada, absolutamente nada. Não conseguimos dar um passo sequer. Daí a importância de nós conhecermos a pessoa do Espírito Santo, que é um fator determinante para enfrentarmos tudo o que for. E eu já disse isso para vocês, que um dos maiores legados, dentre vários, nos 30 anos de convivência com Cristiane, um dos maiores legados que ela e Felipe também deixou na minha vida foi orar por mim, jejuar por mim, pelo meu ministério, para que eu conhecesse o Espírito Santo. E eu reconheço isso, com honras e glórias a Deus. Mas como você pode dizer a um pastor que não conhece o Espírito Santo? Há vários. Há vários. E durante muito tempo da minha caminhada pastoral, inclusive aqui já nesta igreja, aqueles que me conhecem e que andam junto comigo, pagam o preço, sabem muito bem o que eu estou falando. Durante muito tempo, o Espírito Santo era apenas uma terceira pessoa da Trindade. Mas a partir de 2015, eu conheci essa pessoa de perto. E graças a Deus, meus queridos irmãos, porque nesse momento ímpar da minha vida, é o Espírito Santo que está do meu lado, me dando sustentação, fortalecendo os meus pés para que eu caminhe, estando em companhia constante, conforme Jesus havia anunciado, que ele iria embora, mas ele deixaria outro, no grego alos, significa outro da mesma espécie. Deixaria outro no lugar dele para caminhar com a gente, para consolar, fortalecer. E é o Espírito Santo. Então, quando eu peguei esse texto e vi o significado profundo desse termo grego de graça, eu percebi automaticamente que é esse auxílio especial do Espírito Santo na nossa vida. Então, o que eu posso entender é que esse poder nos ajuda, nos reanima, e quando Paulo então estava se sentindo fraco, é aí que ele se sentia forte, mas essa força vinha do Senhor, não vinha de Paulo. E assim acontece com a gente, como eu estou dizendo para vocês, e muitas vezes a gente nem percebe que é a graça de Deus. Muitas vezes a gente nem lembra da graça de Deus. Essa graça que nos fortalece nos momentos mais difíceis da nossa vida. Faz-se necessário observar também que Paulo ouve do Senhor: a minha graça te basta, porque Paulo estava referindo-se ao espinho que carregava na carne, onde ele havia orado ao Senhor por 3 vezes. Aliás, sobre o espinho na carne, há alguns possíveis significados, como, por exemplo, poderiam ser febres maláricas, contraídas nas planícies da Ásia Menor, ou ainda uma enfermidade nos olhos, que eram também frequentes no Oriente, naquelas regiões, naquela época. Não se sabe ao certo do que se tratava realmente, tá? Isso é o que a gente precisa saber.
pode ser isso, pode ser aquilo, mas o que importa é sabermos para que Deus permitiu que Paulo sofresse desse espinho na carne, seja uma febre malárica, ou seja uma enfermidade nos olhos. Alguns dizem úlcera no estômago, etc, etc, por conta até de que ele recomenda para o jovem Timóteo a tomar uma quantidade mínima por dia de vinho, por conta disso, daquilo. Então, algumas pessoas acham que esse espinho poderia ser uma úlcera nervosa, alguma coisa, mas não se sabe o que é. O fato é que Deus permitiu que Paulo passasse por essa situação para que ele percebesse esse auxílio do Espírito Santo na sua vida, o fortalecendo para ele continuar a fazer o que Deus havia lhe designado fazer. Estão entendendo? Amém? Então, eu estava pensando que nesse tempo de vida, nós passamos por muitas dificuldades, problemas, necessidades de todos os tipos. Estamos aí passando por uma pandemia. Talvez aí a próxima geração não passe por isso, talvez passe por outro tipo de situação difícil, mas nós somos ou fazemos parte dessa geração que passou pela pandemia. E que a pandemia passou por nós e deixou um rastro de tristeza, de perdas irreparáveis. É ou não é? Mas eu quero dizer que nesse caminho de passar por essas situações, muitos desistiram por diversos motivos e problemas. Não poucos abandonaram a igreja e desistiram de perseverar na fé cristã. O que eu quero pincelar aqui para você nesta noite é a importância de saber, perceber e viver na graça de Deus, que nos fortalece nesses momentos que nos sentimos fracos, não nos permitindo desfalecer, entregar os pontos, desistir, mas sim continuar, prosseguir com Jesus, com Deus, com o Espírito Santo. Eu estava pensando antes de vir para cá, que o que adianta a gente desistir? Vai melhorar em alguma coisa? Talvez desistir seja exatamente o que o diabo quer. Que a gente desista do propósito, da missão, desista da família. Às vezes, se você conta um problema que você tem pessoal, a primeira coisa, se uma pessoa não é temente a Deus, ela vai dizer: separa desse marido aí, larga esse trouxa. Ah, larga essa esposa, não fica mais investindo nela não, você não tem conserto não. Ah, esse seu filho já te deu muito trabalho, deixa ele quieto, larga ele. Nem ora mais, porque você vai perder a tua oração. São os conselhos do mundo, são os conselhos de pessoas não tementes a Deus. Ah, esse teu marido aí não tem jeito não. Ixi, aconteceu isso comigo, aconteceu isso comigo. E começam a citar os seus exemplos de frustrações, decepções, que são frutos de suas covardias, porque não oraram, não jejuaram, não dependeram de Deus, trazer as suas frustrações para você, como um prato feito. Então, se você puder, peça auxílio para o Espírito Santo, ele nunca falha. Tá? Então eu estava pensando, o que vai adiantar a gente desistir? Vai mudar em alguma coisa? Vai favorecer a quem? Porque alguém está interessado na nossa desistência. Estão entendendo? Ou muitos alguéns. Não é isso? Bom, então é só para a gente pensar. A gente conversa aqui nas terças-feiras. É para a gente pensar um pouco, raciocinar. São nesses momentos eu creio, meus irmãos, que nos momentos mais difíceis da nossa vida, Deus com sua graça nos fortaleceu. Eu não estou dizendo isso por conta da situação vivencial, Sitzenleben que eu estou vivendo hoje. Não, eu sempre criei nisto. Por isso que escrevi sobre a graça de Deus. Desde os ides lá do tempo do seminário.
Sempre dependi disso, em todo tempo, em todo momento. Estou só reforçando uma matéria aqui, de acordo com esse Citizen Leben, momento vivencial. Não tenho dúvidas que é a graça de Deus que nos fortaleceu, nos fortalece e nos fortalecerá, até a volta de Cristo, ou até Ele nos chamar. São nesses momentos de fraquezas, de crises, de dificuldades, que o poder de Deus se aperfeiçoa, nos capacita, nos fortalece para estarmos firmes e fortes quando essas fraquezas chegarem. Há um teólogo chamado Giuseppe Barbaglio, que disse a respeito desse texto, escreveu dizendo: a força manifesta-se na fraqueza. A fraqueza de Paulo era o lugar privilegiado da manifestação da graça poderosa do Senhor. Olha isso, lugar privilegiado da manifestação da graça poderosa do Senhor, nossa fraqueza. E às vezes a gente despreza, não valoriza. Contudo, meus irmãos, eu entendo que a força do Senhor está presente em nossas vidas, não somente para nos poupar dessas situações difíceis, porque a graça pode nos poupar também, mas para manifestar a graça do Senhor através dessas situações difíceis. Pode perceber que se enfrentarmos com força e coragem, assim como Paulo fez, todas as adversidades desse caminho escolhido, não é pela nossa própria força, mas é pela graça de Cristo que opera em nós e nos fortalece nesses momentos mais difíceis da nossa vida. Coragem para prosseguir. Vamos concluir dizendo que cremos que esta graça fortalecedora de Cristo foi a que fortaleceu o apóstolo Paulo, mas eu me lembrei, dentre vários exemplos que eu poderia contar aqui para vocês, vários, inclusive eu cortei vários aqui, porque o tempo não ia nos permitir, mas um eu fiz questão de deixar. Eu me lembro de um companheiro de seminário, isso aconteceu no encerramento das aulas, do meu primeiro ano de seminário, em dezembro de 1998, e esse colega, ele já estava no segundo ano, tinha concluído o segundo ano do seminário, portanto, em 99 ele iria para o terceiro ano, e eu iria para o segundo ano. E isto aconteceu então que, após o encerramento das aulas, ele sofreu um acidente horrível, automobilístico. E nesse acidente ele perdeu a esposa dele. Nesse acidente. Faleceu, veio a óbito no momento daquele acidente. E ele, como uma filha pequena, na ocasião, fazendo o curso de seminário, mas venceu. Eu quero dizer isso, que ao longo dessa caminhada, ele continuou os estudos. E quando nós voltamos, em fevereiro de 99, havia ali uma certa expectativa. Será que o irmão vai voltar? Será que não vai voltar? E até era compreensível se ele não voltasse. Mas com surpresa, grata surpresa foi quando ele chegou entrando por aqueles corredores do seminário. E eu pude fazer amizade com ele, caminhar com ele durante os 2 últimos anos. O terceiro dele e o 4º ano dele. E fui na formatura dele. E hoje ele é pastor da nossa igreja há muito tempo, né? Já constituiu uma nova família, parece que já teve outros filhos, mas venceu. Por que ele venceu? Porque a graça de Deus fortaleceu ele. Estão entendendo? A voltar, ou a continuar, a voltar para o seminário, ou continuar os seus estudos, cumprir a missão que Deus o determinou. Isso me chamou a atenção, e
Esses exemplos marcam a vida da gente. Me lembrei também de um outro, que já veterano, dias da formatura, sofreu lá um acidente na própria casa, na República. Nós morávamos no andar de cima. De repente fomos chamados, estava lá o colega, caído ao chão, agonizando. Chamamos ambulância, resgate, tudo, acompanhamos até o hospital. Acho que foi uma quinta-feira, a formatura ia ser no sábado, quarta ou quinta-feira. E pela graça de Deus, salvou. No caso desse outro, foi o que salvou. E ele estava lá na formatura, agradecendo a Deus. Porque foi encontrado a tempo de ser socorrido. Então eu queria só que você pensasse um pouco. E entendesse o quanto Deus te ama. O quanto Jesus está acompanhando a gente. E perceber que Ele não falha. É Ele que nos fortalece. Pelas nossas forças, amados, não teríamos condições nenhuma de prosseguir. Mas o que vai adiantar desistir? E eu tenho percebido na minha caminhada pastoral, um pouco mais de 20 anos, que tudo o que eu passei de situação difícil faz parte de um claro projeto do Senhor, devido à nossa decisão pessoal de caminhar com Cristo. Por isso eu creio também que nós precisamos prosseguir. Pois se sofremos situações difíceis, fazendo a obra de Deus, é sinal de que estamos no caminho certo de Deus. E Paulo sofreu muito mais que nós. Eu ouso dizer que Paulo sofreu muito mais do que nós todos juntos. Eu não sei qual é a sua dificuldade, não estou menosprezando o que você talvez esteja passando ou tenha passado. Mas aprofundando um pouco mais do conhecimento de Paulo, comparando as nossas situações hoje, eu percebo que situações naquela época eram muito mais difíceis, recursos muito mais escassos. Mas o homem foi e prosseguiu. E quão grata será a nossa alegria ao entrarmos lá no reino e poder abraçar o apóstolo Paulo e dizer obrigado, porque você foi um homem de Deus, me ensinou a prosseguir, me ensinou a caminhar, me ensinou sobre a graça de Deus. Mesmo no momento que você estava fraco, me fortaleceu através dessa palavra. Quem convence é o Espírito Santo. Que Ele possa convencer a você como me convenceu. E você possa entregar seu caminho, sua vida ao Senhor Jesus. Confiar nele de todo o seu coração, com toda a sua convicção. E não desistir jamais do que Deus colocou nas suas mãos para fazer. Prosseguir para o alvo é andar com Cristo, é andar para Cristo. Até que Ele venha, ou até que Ele nos chame. O importante é estar com Cristo. O escritor de Atos diz que o importante não é o que nós sofremos, não é o que nós passamos nessa vida. O importante é chegar no reino dos céus. É caminhar uma vida toda e dizer, obrigado, Jesus. E eu quero dizer para você que da mesma forma, é assim que aconteceu com o ministério de Cristo. Ele passou por tudo que passou. Mas valeu a pena, a cruz está vazia. E Ele conquistou-nos o direito da salvação. Então, compete a nós fazer valer a pena o sacrifício de Jesus. Passar por tudo isso, que não é agradável, não era o desejável, mas temos que passar. Porque o que importa é chegarmos no reino de Deus. Eu estou fazendo uma série de mensagens que vou lançar agora em outubro. E eu espero que você esteja com a gente. Mas uma das mensagens o importante é como você termina. Não é como você começa. E o Senhor está fervendo na minha mente essa palavra. Eu vou compartilhar logo, logo com vocês. E muitas vezes a gente não percebe isso. Mas vamos juntos, caminhando. Juntos, caminhando. Porque sozinho ninguém é capaz. Amém, amados? Vamos orar, queridos.
Temos aí os irmãos lá do Recife nos acompanhando, Claudemir Lopes, a família, os irmãos também de Adamantina, alguns irmãos também lá de Maringá. Vou falar aqui as pessoas que estão mais longe, né? E alguns irmãos também aqui, muitos irmãos também aqui de Oswaldo Cruz. Graças a Deus por cada um que está conectado online. Vamos orar. Senhor, obrigado por esta palavra, talvez para alguns tão simples, mas pelo menos para mim tão poderosa, tão profunda, porque revela a tua graça que nos fortalece. Nos momentos mais difíceis que passamos, foi o Senhor que esteve ali ao nosso lado. Que nós possamos perceber e permitir que o Espírito Santo continue agindo nas nossas vidas, através de nós e apesar de nós. Porque o importante é prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Alcançar a glória, combater o bom combate, completar a carreira, receber a coroa da justiça, que está assegurada para todos aqueles e aquelas que perseverarem até o fim. Nos dá forças para caminhar, para prosseguir, forças que vêm do alto, mas forças também que vêm de perto, de um abraço amigo, um aperto de mão, uma palavra, uma mensagem, uma oração, daqueles que amam ao Senhor, mas amam também o seu próximo, o seu semelhante. Nos ajuda, Senhor, a prosseguir até a volta de Cristo, ou até que Ele nos chame, mas que estejamos preparados, alcançados pela graça de Deus, companhia constante do amado Espírito Santo, e possamos viver em comunhão uns com os outros, assim como o Senhor vive com a gente. Obrigado por esta palavra transformadora, e pedimos ao Senhor que aqueles que receberam possam vivenciá-las em suas vidas, em seus projetos, incluir Deus em seus projetos, porque a graça de Deus é suficiente para nós. Ela é tudo o que nós precisamos, e nós te louvamos, agradecidos, sentindo-nos agraciados pelo poder do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Em nome de Cristo Jesus, Senhor da igreja, oramos, agradecidos. Amém. Vamos receber a bênção de Deus e vamos nos encontrar novamente nas células na próxima quinta-feira. Que a graça, superabundante graça, fortalecedora graça de Cristo Jesus, que o grande amor de Deus, o Pai, o consolo, a força, a sabedoria, a espontaneidade do Espírito Santo sejam algo frequente, contínuo, constante, derramado sobre a vida de cada um de nós e vós, e sobre todo o povo de Deus, temente ao Senhor na face, espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém. E que Deus continue a nos abençoar.